Boa noite, a paz do Senhor. Tome assento, por favor. Antes de nós orarmos, eu quero lembrar para você, se você ainda não pegou a sua revista da Escola Bíblica Dominical, por favor, na saída, na entrada principal da igreja, com o diaconato, pegue a sua revista. Amém? Essa revista é uma bênção, é uma revista editada nesta igreja e dificilmente você vai ver uma revista tão boa, com conteúdo doutrinário tão consistente, tão completa quanto essa. As aulas têm sido uma grande bênção na EBD, todo domingo às 8h30, e eu te convido a fazer esse esforço, não faltar, porque isso é indispensável a todos aqueles que amam a Deus. É o ensino da sua palavra. Essa, queridos, é a característica número 1 da igreja. Eu sei que posso chocar algumas pessoas ou provocar reflexão, mas escute, não é a oração, não é a adoração, e não é a comunhão, nem o evangelismo, nem o discipulado em si, é o ensino da palavra. Eu falo discipulado em si porque você tem vários tipos de discipulado. Tem o discipulado pessoal e vários tipos, mas doutrina, ensinamento da palavra, essa é a característica fundamental da igreja. Isso é que nos leva à fé em Jesus, é isso que nos dá discernimento, para ter discernimento nessa época que a gente está vivendo, nos últimos dias. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. E eu vou pedir para você, por favor, me acompanhar em oração. Pai, em nome de Jesus, que se cale o homem, Senhor, e que agora o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, através da Tua palavra, aos nossos corações, às nossas mentes, que a gente possa desinformar do mundo, e, Senhor, entrar na forma do Teu Espírito, Senhor, que a gente possa ter o Teu entendimento, Deus, e que a gente possa, em nome de Jesus, absorver Tua palavra e nos alimentar dela. Oramos a Ti, Pai querido, no nome daquele que amamos e servimos e que fomos comprados, Jesus Cristo, amém. Amados, nessa noite, eu queria fazer uma pequena reflexão e queria que você, fazer um pedido, que você tivesse com o seu coração, com sua mente mais flexível, mais assim tranquila, receptiva. Eu vou repetir algumas coisas que eu tenho falado aqui e eu confesso que isso tem me agoniado um pouco, pelos dias que a gente está vendo, que a gente está vivendo, pelas coisas que estão acontecendo, pelos sinais que estão ocorrendo. O tempo, de fato, ele está abreviando. A gente até comentou sobre isso, né? Os estudiosos, né, os astrônomos falaram que realmente a Terra, ela está rodando mais rápido. É interessante, né? Vem para ratificar aquilo que a Bíblia diz. Mas a velocidade dos nossos dias, você está percebendo quanto os dias estão velozes? O que está acontecendo no nosso dia? A gente precisa ficar atento. Então, escute, o Senhor fala que Ele virá como um ladrão na noite. Vai ser só um susto, quando a gente menos esperar. A gente precisa ler os sinais, a gente precisa entender a época que nós estamos vivendo, e mais, nós precisamos tomar alguns cuidados. É fundamental. Então eu te peço que você me acompanhe, por favor, nessa reflexão. Nós vamos usar dois textos que eles são parecidos e que eles falam em épocas um pouquinho diferentes. Mateus capítulo 24, verso de 3 até o 8, e depois vamos usar primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, e vamos fazer uma correlação e alguns comentários sobre esses textos que são importantes. O primeiro, da boca de Jesus, e o segundo de Paulo, que foi
eu acho que a pessoa, em termos de doutrina, nada, ninguém é parecido como Paulo. Então vamos ler, vamos acompanhar a leitura aqui pela nossa mídia. Diz a palavra do Senhor: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. Preste atenção que Jesus, ele está falando com os discípulos. Está dando muita microfonia aqui, Bruno, alguma coisa ligada. Está falando com os discípulos e está falando em particular. Então, por favor, entenda que é como se ele estivesse falando em você, com você, alguma coisa que é para você especificamente e para mim. E lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Jesus tinha falado alguma coisa para eles muito interessante, que chamou a atenção. Eles não tinham muito conhecimento, eles não eram eruditos na palavra, e aquilo perturbou o entendimento deles, porque Jesus estava chamando a atenção para alguma coisa que estava acontecendo, que era muito importante. Alguns que vieram pela manhã na EBD, ou você depois que vai assistir a aula, lembrem que a gente falou que quando Jesus veio, ele veio na plenitude dos tempos. E que nós falamos de ceia hoje, a gente falou: pessoal, volte um pouquinho na história, vamos citar só 2 exemplos. Lembra de Abraão e Isaque? Estava sendo falado sobre ceia. Abraão, quando foi imolar Isaque foi substituído por aquele que haveria de vir, o Cordeiro de Deus. Lembra da Páscoa, quando aquele povo, os primogênitos foram poupados, e assim, não foi, você pode pensar, foi para os judeus, né? Para os hebreus. Não, todos aqueles que se refugiaram, tanto escravos quanto egípcios, se refugiaram nas casas dos hebreus, os primogênitos foram poupados. Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, e a partir daí, nós começamos a viver esse pico da plenitude. A gente começa a viver o final dos tempos. A época que nós estamos vivendo é a época do final dos tempos. Preste atenção, começou a igreja, esta nova aliança começa lá com Jesus, mas ela vem acelerando de um modo brutal. Esse tempo vem acelerando na direção da diminuição, da chegada desse momento que Jesus está descrevendo para os discípulos. Olha a palavra: no monte, ele lhes respondeu, prestem atenção, que ninguém engane a você, a vocês, a mim. Nós temos falado que o principal dom nesse final de tempos é o discernimento. Nós temos que ter discernimento, queridos, para saber aquilo que é verdade, aquilo que é narrativa. E nós estamos vivendo numa guerra como nós nunca vivemos. Você com certeza já ouviu falar do 5G. Quem já ouviu falar? Será que você tem ideia de fato o que é o 5G? Porque quando a gente liga aqui a nossa rede, e talvez na tua casa seja assim, você liga, tem uma rede 5G e tem uma outra 2.4, mas na verdade o Brasil ainda nem fez o loteamento disso, né? Dessas frequências que são muito altas, né? O Brasil ainda vai entrar, mas você sabe o que significa isso em termos de conhecimento? Você sabe o que significa isso em termos de indústria, em termos de controle? Eu acho que você ainda não sabe. Eu acho que poucas exceções aqui. Talvez a gente vá ter que fazer algum encontro, alguma coisa, para você ter ideia daquilo que nós já ministramos várias vezes sobre os algoritmos e esse controle que está sendo exercido pessoalmente. Vocês lembram que nós passamos aqui na sede antiga, 2 meses atrás ou 3, o dilema das redes, que está disponível para você baixar no YouTube. E aquilo mostra de uma forma superficial, não é profunda, o controle que hoje já existe, e a inteligência
que existe a teu dispor. Hoje a inteligência do mundo, ela se forma pelo conjunto das nossas inteligências. Tudo que você vê, ou tudo que você vai acessar ou procurar, ele já está customizado para você. Preste atenção na multiplicação do conhecimento, na capacidade de processamento, que nos últimos 10 anos aumentou 6 bilhões de vezes. Bilhões de vezes. O conhecimento, de fato, ele se multiplica. Daniel falava sobre isso. Vamos escutar então e prestar atenção ao que Jesus está falando, particularmente explicando a sua igreja, os discípulos. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, ainda tem mais um tempinho para o fim. Porquanto se levantará, olha o que Jesus está falando para o presente, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, ou seja, vamos continuar a leitura que você vai entender melhor, em vez de eu explicar, a Bíblia mesmo explica. Ora, o Espírito, já é Timóteo, princípio das dores. Quando você continua lendo lá Mateus, o que é que você está pensando, o que é que você está deduzindo, o que é que o texto está te levando a entender? Que é como se fosse uma gravidez, uma gestação. Então, quando a mulher está para dar a luz ao filho, ela começa a sentir as dores e a contração. Jesus está falando que está próximo o nascimento, quando aqueles sinais que ele está dizendo acontecerem. Agora veja essa outra colocação agora de Paulo, escrevendo a Timóteo. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. É muito sério. Será que você consegue perceber que a gente já está vivendo estes tempos? Olha, quando o texto começa, ele fala assim, na tradução mais literal, ele diz assim: ei, igreja, cuidado com a sedução. Muitas igrejas, muitas pessoas virão no nome dele, muitos vão se chamar de cristãos, de crentes, e você vai identificar muitos estabelecimentos, alguns até a gente consegue identificar nitidamente como estabelecimentos comerciais, mas eles têm uma fachada de religiosos, mas eles não são cristãos. Como é que a gente vai saber disso? É aquilo que eu falei, discernimento e o ensino da palavra de Deus. Eu e você, nós não podemos ficar distantes da palavra de Deus. Os dias são muito velozes. Eu sei que a tua vida, igual a minha, às vezes ela é muito corrida, e às vezes você deixa, não, eu só posso ir na igreja no domingo à noite. Eu vou pedir para você refletir sobre a tua vida, sobre parar alguma atividade e você entrar um pouco mais, pensar em você, se você é casado, na tua esposa, no teu marido, se você tem filhos, pensar nos teus filhos, porque não vai ser suficiente só o domingo à noite. É importante o domingo à noite, mas não é o suficiente.
nós vamos ter que nos apegar mais à palavra de Deus, porque no final dos tempos vai abrir muito forte essa lacuna entre o que é igreja e o que não é igreja, quem é de verdade discípulo e quem não é. E o que vai nos colocar nesse caminho do céu, que é um caminho apertado, que é um caminho difícil, espinhoso, vai ser a nossa decisão, o preço que nós vamos pagar. E não se engane, porque todos nós pagaremos preço, todos nós. Não há quem não vá ao céu sem que pague preço. Nós vamos ter que fazer opções, e a Bíblia diz uma coisa triste, que muitos se perdem nesse caminho, muitos vão apostatar da fé, abandonar a fé. E eu fico pensando, Deus, por que está acontecendo isso? Às vezes eu fico refletindo no momento da nossa igreja, eu fico refletindo no momento das igrejas no Brasil, eu fico tentando ver alguma coisa, e sabe o que eu percebi? Essa semana eu comentei, que a gente não está vendo manifestações do Espírito Santo de uma forma mais clara. A gente vê, às vezes, muitas luzes, muito show, muito movimento, muitos apelos para oferta, mas as manifestações do Espírito Santo, a gente está vendo pouco. O que está acontecendo? Será que o Espírito Santo está contingenciado? O que está acontecendo com as igrejas? Essa época é uma época difícil, mas nós já lemos isso. Jesus fala que a iniquidade, que é a maldade, ela vai fazer e ela é responsável para que o amor de muitos esfrie. Você sabe o que é iniquidade, querida? É quando você está contrariando aqueles direitos divinos, aquelas prerrogativas divinas. É quando a maldade começa a tomar conta. Essa semana eu fiquei pensando sobre isso, quando eu vi aquele caso do menino dentro do barril. Eu disse, nossa, que maldade. Mas olha, esse não é um caso isolado. No mundo, os cristãos, eles estão sendo perseguidos. Vamos acompanhar a leitura de Mateus e tentar fazer só alguns pontos. Você lembra aquilo que nós lemos, dizendo que haverá guerras generalizadas? Isso já aconteceu. Nós tivemos duas grandes guerras globais, a primeira guerra e a segunda guerra. Praticamente o mundo inteiro se envolveu nisso. Esse sinal que Jesus fala, ele já se cumpriu, e a gente está falando de uma parte pequenininha da palavra, está falando só dessa parte de Mateus. Olha, Jesus fala assim sobre fomes e terremotos, aí parece uma coisa assim muito solta, não é? Fomes e terremotos sempre existiu. Você sabe quantos milhões de pessoas hoje, recentemente, desde que começou a pandemia, não é, morreram de Covid no mundo? Mais ou menos 2 milhões. Você sabe quanto a fome mata por ano? A fome mata por ano? De 8 a 9 milhões, os dados são da ONU. Só de crianças, é quase 70% disso. Nunca no mundo, aí você pode pensar assim, não, mas é que a população do mundo cresceu. Não, percentualmente a fome nunca matou como mata hoje. 4 segundos. Vamos lá? Morreu uma pessoa de fome. 5 vezes mais que o Covid alardeado, e a gente nem precisa, obviamente que nós não somos negacionistas, mas nós temos o discernimento para saber da politização de números e do que está acontecendo. A gente não consegue entender que tudo aquilo que o Brasil, por exemplo, que é um grande país exportador, um dos maiores exportadores de alimento do mundo, o que ele exporta no ano inteiro,
Em alguns meses, um determinado país exportou só em equipamentos e bens relacionados à proteção do Covid. Ninguém está pronto para isso. Ninguém tem essa capacidade. Você sabia que os alimentos que são produzidos no mundo, eles são suficientes para alimentar todos os 8 bilhões de habitantes e ainda sobra? Por que tanta gente passa fome e tanta gente morre de fome? Hipocrisia? Nunca se morreu tanto. A gente está vendo muito isso, não é, pessoal? A arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. É a base das narrativas, não é? Quando você fala assim, terremotos sempre houveram no mundo. Olha, nos últimos 100 anos, a quantidade de terremotos na Terra é maior que toda a história da humanidade. O número de terremotos multiplicou. O número de guerras é assombroso. Só o comunismo matou, que não foi uma guerra em si, matou mais de 100 milhões de pessoas. Nós tivemos vários. Pelo menos nesse país que eu citei há pouco, indiretamente, só lá 4 grandes guerras mataram mais de 200 milhões de pessoas. Só interna. A gente está vivendo dias assim, absolutamente malucos. E eu volto aqui a parar um pouquinho agora em Jesus, naquele momento que ele estava conversando em particular com os discípulos, e a gente deixa passar um pouquinho, a gente anda mais 30, 35 anos, e vai lá para Paulo, preso, escrevendo para Timóteo. Paulo já está sentenciado à morte. Timóteo é um cara excepcional, é um líder fantástico, mas ele é jovem, e Timóteo é uma pessoa que tem uma saúde que não é muito boa. E Paulo escreve para ele e diz assim: olha, eu sei que a situação é muito difícil. Alguns anos atrás, Paulo não fala isso explicitamente, a história que tem por trás da letra. Há 2, 3 anos atrás, Roma foi incendiada. Paulo, naquela época, é o maior líder cristão de toda a cristandade, de todo mundo cristão. É Paulo, ele está preso, sentenciado à morte, e ainda ele está vivendo, naqueles 2, 3 anos ainda, está vivendo aquele flagelo, porque os cristãos estão sendo perseguidos, eles estão sendo mortos, eles estão sendo pendurados em hastes, colocado betume neles e tocado fogo, tochas. Alguns relatos, de historiadores, eles dizem que os cristãos, eles iluminavam determinada parte de Roma. Você olhava de longe iluminado, que eram os cristãos, eram queimados vivos. Esse aqui é um grupo de cristãos. Isso foi há pouco tempo. Foram condenados à morte num país aqui da Europa Oriental. Agora, pessoal, isso foi há pouco tempo. Há pouco tempo vocês viram o que os grupos terroristas fizeram, e que o cara que era extremamente temido, um presidente que saiu há pouco tempo aqui dos Estados Unidos, você vê que ele simplesmente fez ações sem nenhuma guerra. Ele acabou com quase toda a ação dos grupos terroristas e dos grupos que estavam matando, principalmente cristãos, mas não eram só cristãos. Nós temos visto isso. Essas coisas não têm sido fáceis. Paulo diz assim: olha, Timóteo, presta atenção, esses dias serão difíceis, vai ter muito assédio de Satanás. Esses dias, vão ser dias complicados. Os cristãos vão ser perseguidos, mas tem fé, permanece firme. Escuta, a volta de Jesus é iminente. Vocês vão ver a volta de Jesus. Seja você acreditando em que momento do arrebatamento vai acontecer, isso não é muito relevante. O que é relevante é que vai acontecer.
Como nos dias de Noé, as pessoas não prestavam atenção, não estavam com as suas mentes abertas, seus corações abertos para o Senhor. A chamada era feita, a iniquidade estava tomando conta, o pecado estava tomando conta. Eu vi essa semana uma notícia de uma professora de uma universidade muito famosa no Brasil, dizendo que uma liderança aqui do país estava perseguindo os pedófilos. Pelo amor de Deus, o pedófilo ele tem que ser perseguido e tem que ser preso, tem que ser condenado e preso. A pedofilia virou algo normal, a ideologia de gênero virou algo normal para nós. As nossas famílias vão ser destruídas, os cristãos vão alimentar isso. Nós estamos sendo insensatos já há muito tempo, e não prestando atenção nas coisas, e não prestando atenção na sociedade, e na influência que a gente deveria ter, abandonando a educação, as escolas, abandonando a política, abandonando todos os eixos de influência. Será que a gente não está colhendo aquilo que a gente plantou? Será que o Senhor não está mandando os nossos governantes, as pessoas que estão nos comandando no legislativo, no executivo, no judiciário, pela nossa própria omissão ou ausência? Será que a gente não está contribuindo com isso? Nós somos verdadeiramente o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos verdadeiramente, nós temos sido. Nós queremos pagar o preço dessa incompatibilidade, porque não há como o cristão não ser incompatível. Ou você vai obedecer a Deus, ou você vai obedecer a você, ou aquilo que a sociedade, ou aquele grupo social que você está inserido, está passando para você. O que a gente vai fazer? A Bíblia diz muito claro, que só tem dois caminhos, é céu ou é inferno. A Bíblia diz que é verdade ou é mentira. Nós sabemos quem é o pai da mentira, quem é o pai das narrativas, mas nós sabemos o que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, e a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Como então não testemunhar a verdade? Como não dizer o que está errado? Como não modificar? Como alguém vai aceitar a palavra de Deus? Como alguém vai entender o que está acontecendo se não há alguém que pregue, alguém que diga para a pessoa que ela tem que parar, que ela tem que refletir, que as coisas estão caminhando para o final de verdade? Alguns sinais são tão claros e são tão específicos que eles até amedrontam. Eu me lembrei da criação do Estado de Israel, por exemplo. Você diz assim, é impossível, como é que Israel vai ser criado? Aí um brasileiro, não foi? Que teve a honra de ser o líder da ONU, por voto de Minerva, ele institui a criação do Estado de Israel. Um milagre, mas o cumprimento de uma profecia. O Senhor, apesar de tudo aquilo que o mundo nos faz imaginar ou pensar, o Senhor, Ele não perdeu o controle da tua vida, Ele nem perde. Ele não perdeu o controle do mundo e nem vai perder. O Senhor não perde nada. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, sobre Judas Iscariotes. Judas estava na mesa e ele ceiou com o Senhor. Ele não foi escolhido para a salvação, mas ele foi colocado ali especificamente para testemunhar daquilo que a gente precisa ter mais cuidado, que é o poder, o dinheiro e o sexo. São três forças que adquirem uma conotação impressionante, uma robustez impressionante com o advento do pecado, com a cauterização das mentes. E aí a gente volta para Isaías e começa a ver que tudo parece o contrário. Aquilo que é certo virou errado, e aquilo que é errado virou certo,
e você não tem mais liberdade, e às vezes nem coragem de se manifestar e dizer: eu sou cristão, a minha família é cristã, os meus valores são cristãos. A cada momento que a gente cochila, a cada momento que a gente não está na igreja, a cada momento que a gente vai cedendo sem perceber, para não contrariar parentes, amigos e às vezes até familiares, a cada momento a gente vai enfraquecendo, e a gente não percebe que o final dos tempos está chegando, que as coisas estão afunilando, que o tempo está abreviando. A minha preocupação como líder da igreja é te chamar a atenção, em nome de Jesus, que você pare para refletir. Não há muito tempo mais, acredite. As coisas que estão acontecendo, pelo incremento da tecnologia, pela multiplicação do conhecimento, elas não andam numa linha de crescimento natural. Não há muito mais tempo. Talvez você ache estranho e fale assim: poxa, mas está muito longe. Não, queridos, eu acabei de falar para você de duas passagens. Tudo aquilo que nós lemos já está acontecendo. Muita gente que se diz cristão não é cristão. Muitas igrejas que se dizem igrejas não são igrejas. Nós estamos sendo enganados por histórias, por fábulas, por retóricas, por narrativas. Nós estamos vendo os sinais físicos acontecerem, coisas impressionantes acontecerem. Tudo aquilo que Jesus está falando está se cumprindo, e nós precisamos dar uma parada e enxergar como se nós estivéssemos vivendo naquela época de Noé, aonde era pregada a palavra, era falado e chamado a atenção, e aquele povo falava assim: ah, fechado, eu entendi, mas não é para agora, não, daqui a pouco eu ajeito, não, vamos deixar assim, não, ok. A palavra de Deus diz que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, não é em segundo lugar, não é em terceiro lugar. A gente tem que parar um pouco e refletir. O tempo é um tempo muito sério. Eu estava falando com uma pessoa agora, muito rapidamente, eu falando assim: essa igreja, eu creio que você sabe disso, e eu não estou falando de parede, pessoal. A gente pintou de preto aqui, porque as paredes eram muito feias, e o preto, ele disfarça mais. Eu não estou falando de parede, de teto, eu não estou falando disso. Eu estou falando de igreja, de mim e de você. Nós precisamos parar um pouco e de fato colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Será que nós temos feito isso verdadeiramente? Será que nós estamos atentando que essa multiplicação de tecnologia, de conhecimento, que esses sinais todos relatados, não só nesses dois textos que foram citados aqui para leitura, mas tem muito mais textos que falam sinais específicos, como o que eu citei em 1948, da criação de Israel. Será que você tem atentado que é um tempo de mudança, que você precisa parar, se arrepender e voltar para o Senhor? Você está compreendendo isso, amados? O discurso, ele é muito duro, mas ele está sendo bem suave. Você percebeu que eu estou bem calmo? Eu estou falando devagarinho. Pare para pensar na sua vida. Essa é uma igreja chamada para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para voltar ao primeiro amor. É porque nós o perdemos. Nós nos distanciamos, no mínimo, dele e o deixamos para longe. Lembrem que quem ama a Deus, ama o seu irmão.
Você tem amado teu irmão? Lembrem que amar é servir ao próximo. Você tem servido ao próximo? Lembrem que amar é obedecer a Deus. Você tem obedecido de fato a Deus? Os tempos são muito velozes, as coisas estão acontecendo muito rápido. Por favor, se você tem coisas para ajustar com Deus, como eu tenho, pare um pouquinho e ajuste. Como nós falamos, às vezes é difícil você perdoar, você relevar aquilo que alguém te fez. No entanto, se você não tirar a mágoa do teu coração, não entender que o Espírito Santo está falando com você, você não liberar perdão, você não poderá entrar no reino dos céus. Ninguém vai entrar no reino dos céus sem que tenha perdoado, sem que tenha amolecido o seu coração. Essa chamada nesta noite, de um modo tranquilo, é para que você reflita. Por favor, chame o Espírito Santo para te ajudar nessa caminhada que não é fácil. Chame o Espírito Santo para colocar amor no teu coração. Chame o Espírito Santo para ser o teu companheiro. Fale com ele de modo particular, em secreto, como os discípulos chegaram para falar com Jesus. É a tua vida que está em risco. Esse momento é um momento decisivo. Quando os discípulos perguntam quando vai acontecer isso, Jesus é muito enfático e os corta totalmente e diz assim: esse momento só cabe ao Pai. Mas ele fala de modo claro que virá como um ladrão na noite, quando a gente menos espera, e a gente vê a leitura de tudo que está acontecendo, e a gente não pode pensar de outra forma e dizer assim: uau, parece que chegou, está chegando naquela forquilha, naquela definição em que eu tenho que mudar, em que eu tenho que dar um passo diferente, que eu vou ter que dar um passo para trás em relação às minhas amizades, aos meus amigos. Eu vou ter que mudar a minha trajetória, porque a qualquer momento o Senhor vai arrebatar sua igreja, o Senhor vai voltar. Se eu ouvisse isso da minha boca, eu já testemunhei algumas vezes, né? Há alguns anos, eu ia olhar para mim e falar assim: está completamente louco, eu jamais falaria isso, e eu jamais iria dizer essas coisas com a convicção que eu tenho. Mas, felizmente, eu posso te falar com toda a convicção da palavra, e é meu papel te chamar a atenção. Reflita agora, pare, em nome de Jesus. Tire tudo aquilo que está em primeiro lugar na tua vida que não seja Deus, porque tudo aquilo que não é Deus e que está em primeiro lugar na tua vida te faz um adúltero e uma adúltera perante Deus. Essa é a palavra correta e essa é a palavra bíblica. Quando você tira Deus do primeiro lugar na tua vida e coloca qualquer outra coisa. Queria que você fechasse teus olhos e nós orássemos. Por favor. Nós lemos que muitos vão se perder, mas eu creio que você ouvindo e eu ouvindo, e a gente pedindo socorro e ajuda ao Espírito Santo. Se Jesus se fez homem, sofreu tudo o que sofreu, se Jesus deu a sua vida por resgate de mim e de você, a palavra diz: como Ele não nos dará todas as outras coisas? É impossível, porque Ele fez o máximo, Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele religou o homem a Deus pelo seu próprio sacrifício, e Ele fez isso
por amor de você. Ele te viu antes de você existir. Antes dele te trazer, é um mistério, a existência e me trazer a existência. Ele te conhecia, Ele te amou, e Ele faz qualquer coisa por você, e Ele jamais vai te perder. A única coisa que vai fazer, se você não tiver essa certeza na tua vida, é sofrimento para você, e acredite, também é sofrimento para Ele, porque Ele sofre. Ele te ama, Ele quer o teu coração, Ele quer o controle da tua vida, mas não é porque Ele é absoluto no sentido de querer te dominar ou controlar, como a gente está vendo o mundo tentando fazer, e o sistema tentando fazer comigo, com você e com todas as pessoas que existem aqui, e moldar o nosso comportamento. Não, Ele fala o contrário em Hebreus. Ele fala para a gente se transformar, para a gente se revolucionar pela palavra, pelo entendimento da palavra. Ele quer o teu coração, porque na hora que Ele estiver no primeiro lugar, verdadeiramente da tua vida, a tua salvação está segura, a tua eternidade está segura com Ele. Alguns podem pensar, e é um direito que você tem, que todos têm, e a Bíblia diz que o chamado de Deus é para todos. O sol nasce sobre justos e injustos, mas aqueles que ouvem e aqueles que fazem a decisão, esses são poucos. E quem convence você daquilo que eu estou falando é verdade, é o Espírito Santo. Eu não tenho essa eloquência, eu não tenho como fazer algo tão grandioso, tão maluco para os homens, porque parece uma maluquice, parece uma doidice, e a Bíblia fala sobre isso, que a sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens. Mas se você abrir o teu coração, como eu te pedi naquele momento inicial, abrir a tua mente, a Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. Ao mesmo tempo que o coração sem Deus, ele nos leva à condenação, ao pecado, à morte, o coração com Deus nos leva à obediência, à santificação, que é o afastamento do mundo, e sem a qual ninguém, absolutamente ninguém verá a Deus. E a santificação, quem dá a cada um de nós, é o Espírito Santo, através da palavra de Deus. É Ele que nos transforma. Feche teus olhos, vamos orar. Por favor, faça a sua oração. Você não precisa de nenhum homem para fazer mediação na tua oração. Você sabe disso. Você tem Jesus. Você tem o seu Espírito. O Espírito Santo, Ele intercede por ti, até com gemidos inexprimíveis, coisas que você nem imagina. É hora de você falar com Deus. E se você entendeu e a mensagem é para você, se arrependa, peça ajuda, fale para Deus que você quer mudar verdadeiramente, que você quer colocá-lo em primeiro lugar, que você quer fazer alguns ajustes, alguns consertos nesta noite. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, essa noite é a noite adequada, porque o Espírito Santo está falando com você. E eu te peço em nome de Jesus, se você quer entregar tua vida, bem baixinho aonde você está, repita comigo, é muito importante, porque a Bíblia diz que se tu de fato creres no teu coração, e com a tua boca tu confessares, tu serás salvo. Então repita comigo baixinho, se você ainda não fez a tua decisão, e esse momento, esse dia, esse domingo, é o momento que Deus falou contigo para você entregar sua vida. Repita comigo: meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados, e entrego a minha vida nas tuas mãos.
Faz em mim a tua morada, perdoa os meus pecados. Eu te recebo como Senhor e Salvador. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, quando terminar o culto, venha falar comigo, por favor. Agora eu quero que você, que já fez essa decisão, mas que precisa de algum conserto, por favor, vamos orar juntos. E se você concordar com a oração, não precisa concordar repetindo, você só precisa concordar ao final. Se você concordar, você diga amém. Se você não concordar, não diga amém, que não tem efeito. Mas feche teus olhos, confie por um instante em mim e ore junto comigo, por favor. Deus, não se preocupe. Você sabe que isso é porque tem várias pessoas que estão orando e que Deus está agindo na vida das pessoas. E que o inimigo, como eu falei, ele se levanta, como Paulo falou, e nós citamos, ele se levanta de todas as formas para atrapalhar. Mas olha, quem está no comando é Deus. É só para você saber. Então fecha teus olhos, fecha teus olhos. Não te importa, nada de mal vai acontecer. O Senhor está no controle. Só repita comigo: meu Deus e meu Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que eu tenho pecado, mas eu quero reafirmar o meu compromisso contigo e te colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu te peço ajuda, Espírito Santo, porque o meu coração precisa de ti, a minha mente precisa de ti, eu preciso de ti, a minha família precisa de ti. Eu não consigo, Senhor, a minha carne tende para o mal. Eu não consigo, Senhor, sozinho, sozinha, mas eu consigo, Senhor, com teu Espírito Santo, porque eu sei que tu jamais perdestes alguém, jamais vais perder. Então, Senhor, nesta noite eu ratifico a minha decisão por ti. Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero me consertar e eu quero abrir todas as áreas que eu tenho falhado, Deus. Eu quero abrir para ti, Senhor, os lugares que eu não tenho te colocado em primeiro lugar na minha vida, nas áreas. Eu quero que tu assumas o controle, Senhor, e eu quero ser direcionado pelo teu Espírito Santo, Pai. Eu não abro mão de ir ao céu, eu não abro mão da minha eternidade, eu não abro mão do meu relacionamento contigo. Deus, eu te peço, tem misericórdia de mim, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Eu clamo pela tua misericórdia. Eu oro a ti, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, me permitam, por favor, encerrar e em seguida a bênção apostólica em oração também. Pai, nós estamos aqui como igreja, Senhor, desejosos de fazer a tua vontade, desejosos, Senhor, de ser guiados pelo teu Espírito. Senhor, nós temos muitas coisas que precisamos de ti, necessitamos de ti, Senhor. Por favor, nos ajuda com a nossa saúde, nos ajuda com o nosso trabalho, com o nosso relacionamento afetivo, emocional, familiar. Deus, nos ajuda, Senhor, a nos despregar do mundo, Senhor, a nos separar do mundo. Nos ajuda, Senhor, a nos santificar, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, e eu oro especificamente pela tua igreja, pela porção desta igreja, que tem um chamado tão lindo, que é voltar à simplicidade do Evangelho, voltar às primeiras obras, servir uns aos outros, Senhor, te amar verdadeiramente, aprender a tua palavra e te obedecer, Senhor, porque assim nós estamos te glorificando, Pai.
Nós queremos ser sal e luz neste lugar que Tu nos deste, mas em todos os lugares que nós alcançarmos, Pai, porque nós Te amamos, nós somos Teus, nós temos a certeza que nós fomos comprados, nós temos a certeza, Senhor, que nós fomos resgatados por um alto preço e que nós pertencemos a Ti. Então nos perdoa a rebeldia de tentarmos, Senhor, pegar o comando das nossas vidas, nos ajuda a firmarmos compromisso verdadeiramente contigo, ajudar, sermos fiéis, Senhor, participar da Tua obra, enfim, sermos sal e luz, Pai. Deus, guarda todas as nossas famílias, poupa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, Senhor, dessa praga, Pai. Deus, obrigado pelos homens e pelas mulheres que Tu levantaste neste país, que são fruto de oração, por essas mudanças que estão acontecendo. Nós cremos que isso é fruto da Tua igreja, que se ajoelha, que ora, que clama, e que não aceita ver uma pátria tão linda, um país tão lindo, caminhar para a ruína, para o caos, como vários já caminharam, Senhor. Não, mas nós queremos ter uma pátria cristã, nós queremos exaltar o Teu nome, nós queremos os valores cristãos como base da nossa sociedade. Deus, guarda todos os homens e mulheres, Senhor, tementes a Ti, que Tu tens levantado. Te pedimos especificamente pelo nosso ministro da Justiça, Pai, pelo nosso ministro da Educação. Deus, nós Te pedimos especificamente pelo nosso presidente e por todos os homens e mulheres tementes que Tu tens colocado no judiciário, no legislativo, que haja, Senhor, uma mudança profunda, Senhor, em todas as esferas, Pai, em todos os poderes, Senhor. Guarda as nossas famílias, Senhor, nos dá entendimento, nos dá refrigério, nos dá saúde, nos dá força para enfrentarmos o mundo e testemunharmos de Ti com as nossas vidas. Pai, a nossa oração, fazemos isso em nome de Jesus, amém, amém. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, esse amor que é capaz de tudo por você, tanto amor que deu o Seu único Filho para morrer por você, especificamente por você, a graça, que é o presente imerecido que eu e você recebemos, é a forma voluntária, amorosa de Jesus ter tomado forma de homem e ter morrido no meu e no teu lugar. A presença do Seu Espírito que te fez templo dele, que anda com você por todos os lugares, a comunhão, o ensino, a consolação, seja com você e com todos aqueles que você ama, e aqueles que recebem verdadeiramente, digam amém, amém, amém. Queridos, Deus abençoe, boa semana a todos, até quinta-feira aqui no Encontro de Famílias. Lembrando que no sábado nós temos adolescente 16 horas, jovens 18 horas e domingo de manhã. Você que não ceiou, atenção, só você que não ceiou, eu vou pedir para você, se você quiser ficar, você fica, e que nós já vamos iniciar a ceia, enquanto os irmãos que já ceiaram ou que não querem ceiar, por favor, se desloquem. Eu vou pedir para o grupo de louvor, se puder ainda, por favor, tocar alguma coisa. André, por favor, nós vamos tocar um louvor, por favor, e nós vamos para a ceia, para a ministração da ceia para aqueles que não vieram de manhã. Amém, pessoal? Amém.